Método Sinclair, tratamento eficaz para o alcoolismo. Esse é o tema do nosso bate-papo com o médico psiquiatra Dr. Ivan Barenboim, que vai esclarecer algumas dúvidas relacionadas a esse método e falar sobre a sua eficácia. Dr. Ivan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Salatiel. Obrigado pelo convite aí. Doutor, atualmente quais os métodos, os tratamentos disponíveis para o tratamento do alcoolismo no Brasil? Olha, existem dois métodos basicamente que são utilizados, né? O primeiro método é o método mais tradicional e mais conhecido, que é basicamente você pedir para a pessoa ficar completamente abstinente. E aí existem algumas técnicas, alguns conselhos que a gente dá para a pessoa, por exemplo, evitar lugares, situações, evitar pessoas que possam, vamos dizer assim, ser um gatilho, né, para recaídas. Esse tratamento muitas vezes ele acaba acarretando internações. Em alguns casos as pessoas preferem usar como auxílio alcoólicos anônimos, etc. Porém, é um tratamento que, infelizmente, tem um baixo índice de eficácia, principalmente porque ele não vai na causa do problema, né? Ele simplesmente é baseado em métodos comportamentais, métodos que tentam, vamos dizer assim, estimular a cognição do paciente no sentido de controle do seu vício, né? Então, tem medidas comportamentais, como as que eu citei, evitar lugares, pessoas, situações, e tem, vamos dizer assim, métodos cognitivos de terapia para ajudar o paciente a, vamos dizer assim, ter mais autocontrole. E o Porém, existe método Sinclair? O que é o método Sinclair? exatamente, porém, isso que eu ia falar, existe um outro método chamado método Sinclair, que é baseado em outras premissas e é realmente completamente diferente. Como que funciona esse método, né? O que é esse método? Ele é um método baseado em extinção farmacológica, ou seja, você usa um remédio para ajudar a pessoa a se desconectar gradativamente desse comportamento de beber demais, tá? Então, esse método ele tem esse nome, né, método Sinclair, porque ele foi desenvolvido por um pesquisador chamado John David Sinclair, um finlandês que começou estudando esse método em animais e depois viu que também se aplicava em humanos. Qual é a ideia do método? A ideia é que se você consegue atuar justamente onde está o problema, que é lá no sistema de recompensa cerebral, você consegue resultados bem melhores. E, de fato, vamos dizer, usando esse método de extinção farmacológica, ou seja, atuando farmacologicamente lá onde está o problema, no cérebro, você consegue, aos poucos, vamos dizer assim, reeducar o cérebro, reprogramar o cérebro para que a pessoa tenha mais controle, menos fissura e menos compulsão em relação ao álcool. Esse método, ele é, em geral, bem mais eficaz do que o método tradicional. Então, o remédio, ele ajuda a pessoa nessa mudança, não depende apenas da força de vontade de novos hábitos. Correto, doutor? E qual que é a taxa de eficácia desse método? Comparando com os métodos tradicionais de tratamentos, o que se pode observar no consultório, assim, na prática, a eficácia? Taxa de eficácia do método Sinclair é de 80%, tá? Esse é o dado, vamos dizer assim, dos científicos, dos estudos que o Sinclair fez e outras pessoas depois reproduziram. No consultório, eu diria que é até um pouco melhor do que isso, tá? Porque a gente consegue, no consultório, identificar causas que possam estar, vamos dizer assim, atrapalhando o método Sinclair de funcionar. Então, por exemplo, uma das causas é quando a pessoa tem um problema emocional muito grande e esse problema emocional está impedindo a pessoa de, vamos dizer assim, ter um relacionamento melhor com o álcool. Então, mesmo que você resolva o vício da pessoa, se você não resolver o emocional, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, eu imagino que cerca de 10 a 15% aí dessas falhas terapêuticas, esses 20% que falham, né, 10 a 15% eu acredito que seja ou porque a pessoa tem um problema emocional mais grave,
e ela precisa tratar esse problema emocional junto com o tratamento do alcoolismo em si, ou porque a pessoa não está fazendo o método, né? Não está fazendo o tratamento corretamente. Mas se ou a pessoa não tem problema emocional, ou você trata corretamente o problema emocional, e a pessoa faz corretamente o tratamento, vamos dizer, a taxa de eficácia, pelo que eu vejo, excluindo esses outros casos, é mais de 90%. Claro, tem falhas, tá? Nada é 100%, mas é raro falhar. Eu vejo muito poucas falhas. Então, doutor, consegue, pelo menos, melhorar muito a qualidade de vida do indivíduo, a sua relação com o álcool e a vida em sociedade, né? Trabalho, família, como um todo. Exatamente. Pelo menos na maioria dos casos, mais uma vez, não é 100, nada é 100% nessa vida, né? Mas na grande maioria dos casos a gente consegue sim melhorar a qualidade de vida, melhorar vamos dizer assim, o controle da pessoa em relação ao álcool, reduzir o impacto negativo que o álcool traz para a vida daquela pessoa. Doutor, e como funciona esse tratamento na prática? São consultas regulares? Outra coisa que eu não posso deixar de perguntar, nesse momento que o Brasil liberou o emprego da telemedicina, é muito importante saber também se é possível oferecer esse tratamento online, porque muitas pessoas entram em contato conosco aqui no canal de vários estados do Brasil. Existe essa possibilidade? Existe, eu tenho atendido o Brasil inteiro online, tá? É bem tranquilo, que nem a gente está fazendo aqui, né? Uma teleconferência, a gente faz a consulta dessa forma e a receita eu consigo enviar por SMS, receita digital. Né? Essa receita digital é assinada com certificado digital e aceita no Brasil inteiro. Qualquer rede grande de farmácia aceita a receita, tá bom? Do ponto de vista da prática do tratamento, basicamente a pessoa marca uma consulta, é avaliado inclusive outras questões, né, que nem eu mencionei no começo, questão emocional, vamos dizer, o padrão de uso da pessoa, se usa outras drogas também, enfim, tem várias outros comemorativos, outras questões que a gente tem que avaliar, e é prescrito e orientado o método Sinclair, que, vamos dizer, demanda o uso de um remédio que bloqueia o sistema de recompensa cerebral e, por ser um psicotrópico, ele só é vendido com receita médica, tá? Mas não é tarja preta, tarja vermelha, mas precisa de receita médica, essa receita digital já resolve. E aí, como funciona do ponto de vista, né, o que o paciente vai fazer? Ele vai ter que tomar esse remédio entre 1 e 2 horas antes de começar a beber. Ou seja, a pessoa não precisa forçar a abstinência. Na verdade, nem é recomendável que ela force a abstinência do álcool. O recomendável é o seguinte: deu vontade de beber, contanto que, obviamente, esteja numa situação, vamos dizer assim, que seja possível beber, que não seja perigoso. Obviamente, nenhum tratamento vai substituir o bom senso, né? Ah, eu posso beber e dirigir fazendo o método Sinclair? Claro que não. O que você pode fazer se deu vontade de beber numa situação segura, 1 hora, 2 horas antes, você toma o remédio, para que o remédio possa ir lá para o seu cérebro, mais especificamente sistema de recompensa cerebral, bloqueia lá esse sistema, com os receptores opioides, e isso impede que o álcool gere recompensa, gere prazer, e aos poucos você vai reeducando esse sistema de maneira a tornar o álcool mais neutro no seu cérebro. Totalmente diferente do método tradicional, que a pessoa tem que se afastar de amigos, deixar de frequentar alguns lugares que ela gosta, ou seja, o tratamento acaba interferindo também na vida social, nos relacionamentos. Nesse método, então, não há recomendação da pessoa deixar a vida social. Inclusive, muitas pessoas não querem buscar tratamento, é muito comum, né, ver isso no consultório. Ah, meu marido não quer tratamento, meu pai não quer tratamento. Na verdade, não é que a pessoa não quer, ela sabe que ela tem um problema, ela gostaria de resolver esse problema, mas ela não quer pagar o preço que ela sabe que ela vai ter que pagar para resolver. Não estou dizendo me referindo a preço econômico, não. Estou me referindo a mudar todo o estilo de vida, ser internado, frequentar reuniões de AA intermináveis todos os dias, enfim, fazer uma revolução na vida e mesmo assim, apenas no fim das contas, é apenas tentar se controlar.
Veja bem, eu não estou demonizando o método tradicional. Eu acho assim, para algumas pessoas funciona. É, Era o único método que a gente tinha até uns 20 anos atrás. E, enfim, não sou contra esse método. Para quem não funciona, talvez o método Sinclair talvez seja ainda a única alternativa. Mas com certeza o método Sinclair deveria ser a primeira alternativa a ser apresentada, na minha opinião, e deveria ser muito mais difundido. Por isso que a gente está conversando aqui agora, inclusive. Realmente, uma das vantagens que você citou é justamente essa: a pessoa não precisa revolucionar a vida dela, mudar amigos, mudar hábitos, etc. A pessoa não precisa forçar a abstinência, porque, inclusive, uma das grandes descobertas, né, dessas pesquisas que o Sinclair fez sobre o alcoolismo é justamente que quando a pessoa força a abstinência, no fim, quando ela recai pior ainda, né? Na verdade, assim, eu falei descoberta, eu digo, isso foi, assim, vamos dizer, comprovado cientificamente, mas toda pessoa que tem um vício sabe disso, né? Todo mundo, e todo médico que trabalha com isso também sabe, que se a pessoa força a abstinência, normalmente na recaída é pior ainda, tá? Então, é um método que tem premissas totalmente diferentes, e entende que existe uma disfunção lá no sistema de recompensa cerebral, entende que é um problema de comportamento muito mais ligado a questões subconscientes e a questões do sistema límbico, mais especificamente do sistema de recompensa, e não um problema espiritual ou um problema ético, moral da pessoa que simplesmente faz aquilo porque ela está escolhendo fazer. Então, a gente vai lá na causa do problema, na fisiopatologia do problema, com o método, que é muito simples, e aos poucos a pessoa vai melhorando. Outra vantagem que eu diria é bem simples, né? A pessoa não precisa ficar indo em 10 mil reuniões, precisa ser internado. Por conseguinte, também é bem mais barato, seja para a própria pessoa, seja para o Estado, né? Pensando em políticas de saúde pública, é muito mais barato, e porque não tem internação, enfim. Que mais? A pessoa também não precisa nem admitir que ela seja um alcoólatra, mesmo que ela seja, né? E isso também é uma das barreiras, na minha opinião, né? A gente sabe que o alcoolismo é um pouco mais comum em homens, né? E homens, em geral, são mais cabeça dura, mais teimosos, né? Eu me incluo. Então, o homem ele demora mais para buscar tratamento, ele demora mais para admitir que tem um problema. É a síndrome do super-homem do nosso gênero, né? E o que acontece é que a pessoa ela acaba não buscando ajuda porque ela não quer admitir que ela tem um problema como alcoolismo, que tem um mega estigma, né? Então, nesse caso não é necessário, tá? A pessoa simplesmente ela tem que entender que ela está com uma dificuldade. Isso acho que é mais fácil de admitir, né? Eu tô com uma É dificuldade muito, aqui. muito mais prático, né, discreto e eficaz. Doutor, eu acredito que nós conseguimos esclarecer os contatos, né, as redes sociais do Dr. Ivan Barenboim estão aqui na tela para você seguir ele e, quem sabe, agendar a sua consulta. Não se esqueça de se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado, né, avisada quando tiver novos vídeos, que ocorre, na verdade, diariamente. Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero você no nosso próximo bate-papo.